Sejam todos bem-vindos ao canal Decifra Filmes. Hoje vamos falar tudo o que aconteceu no filme Hóspede Indesejado de 2019. Vem comigo e vamos descobrir juntos. A história começa com um carro em alta velocidade na rodovia. Dentro estão dois amigos, Scott e Mike. Preocupado, Scott dá uma bronca em Mike por dirigir tão rápido. Mike, sem pensar, acaba soltando que tem uma festa surpresa esperando por Scott. Percebendo que estragou a surpresa, ele tenta consertar a situação e pede que seu amigo finja estar surpreso quando chegarem. Logo, eles entram no apartamento de Scott. Ele finge que não sabia de nada. Sua esposa Annie e vários amigos estão reunidos para comemorar. Scott, sem entender, pergunta como Annie conseguiu organizar tudo tão rápido, já que ele havia fechado o negócio que motivou a festa poucas horas atrás. Mike faz um brinde, elogiando Scott por ser o funcionário que mais gera resultados na empresa. Depois da festa, Scott conversa com Annie sobre um sonho antigo dela, comprar uma casa em Napa Valley. Ele pergunta se isso ainda está nos planos dela, e Annie confirma que sim. No dia seguinte, o casal vai visitar um imóvel que chamou a atenção dos dois. A casa fica em uma área isolada, cercada por árvores e longe da cidade. Ao chegarem lá, percebem que não há ninguém por perto, o que os deixa um pouco desconfiados. Annie comenta que ouviu um barulho vindo da parte de trás da casa. Curiosos, eles começam a explorar o terreno. O casal leva um susto ao escutar um tiro. Em seguida, um homem armado aparece cercado por cervos abatidos. Mas o homem, com calma, explica que há uma recompensa pelos animais e que está apenas aproveitando a oportunidade. Em seguida, se apresenta como Charlie, o dono da casa. Charlie os leva para conhecer o interior da residência e conta um pouco sobre sua história. Ele diz que criou seus dois filhos ali junto com sua esposa Ellie, que infelizmente faleceu de câncer 2 anos atrás. Com orgulho, ele comenta que a casa foi construída em 1905 pelo seu tataravô e que aquele foi o único lar onde viveu por toda a vida. Agora, pretende vender tudo e se mudar para a Flórida, onde sua filha Cassidy mora. Annie demonstra bastante interesse pela casa. No entanto, Charlie parece especialmente interessado nela. Após conhecerem toda a casa, Scott pergunta o valor do imóvel. Charlie responde: 3,5 milhões de dólares. Surpreso com o preço, Scott acha muito caro e decide ir embora com Annie. Pouco depois, Charlie os alcança no carro. Diz que pode incluir alguns móveis e baixar o preço para 3,3 milhões, reforçando que é exigente com quem vende a casa e que gostaria que fosse para eles. Scott, porém, mantém a posição. Eles ainda têm outras opções para visitar e vão pensar melhor antes de decidir. No caminho de volta, Annie tenta convencer Scott a reconsiderar. Diz que adorou a casa e que vê potencial nela, mesmo com os reparos que seriam necessários. Scott ainda não está muito empolgado, achando o imóvel velho demais. Mas Annie insiste. Ela diz que está disposta a investir tempo e esforço para transformar aquele lugar no lar ideal para a família que sonham construir. Por fim, Scott acaba cedendo, para agradar sua linda esposa. Na cena seguinte, vemos que o casal decidiu comprar a casa e está se mudando. Charlie está por ali também, visivelmente emocionado por deixar o local onde passou toda a sua vida. Ele entrega as chaves com um certo pesar e se despede, dirigindo para longe. Annie, observando, sente uma pontinha de compaixão por ele. À noite, o casal organiza um jantar de boas-vindas com Mike e sua esposa. Depois da refeição, Mike sai até o jardim para fumar e tirar a água do joelho. Ele escuta passos vindos da escuridão. Assustado, apaga o cigarro e volta rapidamente para dentro. Na manhã seguinte, enquanto se prepara para ir embora, Mike percebe uma queimadura de cigarro no banco do carro. Scott diz que ele tem que parar de fumar, que foi ele mesmo que fez isso. Mas Mike se irrita e garante que nunca fuma dentro do seu carro. Minutos depois, Scott vai até uma sorveteria com sua esposa, que por sinal se irrita e sente ciúmes, ao ver seu marido muito à vontade conversando com a atendente. Eles chegam em casa discutindo. Ao olhar para a sala, Scott acha estranho a televisão estar desligada e pergunta à esposa se foi ela que desligou. Ela não responde e sai.
Alguns dias depois no trabalho, Scott recebe uma ligação inesperada de Annie. Para sua surpresa, ela conta que Charlie apareceu de novo e está cortando a grama do jardim, como se ainda fosse o dono. O casal não entende o que está acontecendo. Annie decide ir falar com ele. Annie, então, pergunta a Charlie o que ele está fazendo ali, já que deveria estar na Flórida. Ele explica que a viagem foi adiada e que, por enquanto, está hospedado em um hotel na região. O motivo da visita, segundo ele, era entregar uma lista com contatos úteis da vizinhança como encanadores, eletricistas e outros profissionais locais, para ajudar o casal com a nova casa. Mais tarde, quando Scott chega do trabalho, Annie conta que Charlie apareceu e deu uma força no jardim. Também diz que, como agradecimento, o convidou para o jantar de ação de graças. Scott não gosta nada da ideia, mas Annie defende sua decisão, dizendo que ficou com pena de Charlie, já que ele não tem parentes por perto. Chegado o jantar de ação de graças, vemos o casal na cozinha, preparando a mesa para receber os convidados. Logo, Charlie aparece com uma torta nas mãos, elogiando o ambiente e dizendo que a casa parece mais viva agora. Mas seu humor muda rapidamente ao perceber que a tapeçaria de sua família, que antes ocupava um lugar de destaque na sala, foi substituída por uma pintura. Scott diz que pretende trocar o piso também. O coroa tenta disfarçar o incômodo e não diz nada, mas fica visivelmente abalado. Pouco depois, Mike e sua esposa também chegam. Ao observar a decoração da casa, Mike comenta sem muita empolgação que algumas mudanças poderiam ser feitas para melhorar o espaço. Charlie não gosta muito da ideia. Ele responde com firmeza que fazer modificações daquele tipo comprometeria a essência da casa. Charlie segura sua raiva, a ponto de imaginar-se pegando uma garrafa de vinho e atingindo Mike na cabeça. Mas tudo não passa de uma fantasia provocada pelo ressentimento. Mais tarde, Mike sai para fumar no jardim. O coroa vai atrás. Durante a conversa, Mike pergunta se Charlie realmente conseguiu se desapegar da casa, já que ouviu dizer que ele apareceu para cortar a grama. Sem rodeios, o velho admite que ainda passa por ali de vez em quando. Diz que sente necessidade de acompanhar o que está acontecendo e que continua caçando nas redondezas. Quando Mike se prepara para jogar a bituca de cigarro no chão, Charlie parece ficar tenso, visivelmente irritado. Mike, percebendo o olhar dele, muda de ideia e procura uma lixeira. Depois que Charlie vai embora, Mike volta para dentro e comenta com o casal que está cada vez mais convencido de que foi Charlie quem colocou a bituca no banco de seu carro naquela noite. Ele insiste que Charlie ainda enxerga a casa como se fosse dele e que está observando tudo em segredo. No entanto, os novos donos da casa acham que ele está exagerando. Para provar que está certo do que diz, Mike faz uma aposta. Se saírem agora mesmo, talvez encontrem Charlie escondido por ali. Curiosos, Scott e Mike vão até os arredores da propriedade e seguem em direção à estrada que corta a floresta. Lá, percebem marcas recentes de pneus no chão, o que é estranho, já que Charlie supostamente foi embora há um bom tempo. De repente, avistam um carro à distância. Tentam se aproximar para ver quem está dirigindo, mas o veículo arranca rapidamente e desaparece na estrada antes que possam identificar o motorista. No dia seguinte, desconfiado com tudo o que está acontecendo, Scott decide contratar alguns trabalhadores para instalar câmeras de segurança ao redor da casa. Enquanto os profissionais estão no meio da instalação, Charlie aparece de surpresa e repreende todos por estarem danificando o que ele ainda chama de sua casa. Diz que estava pescando nas redondezas e viu a van chegando. Scott tenta explicar que as câmeras são para proteção, já que eles suspeitam que alguém esteja rondando a propriedade. Mas Charlie minimiza a situação, afirmando que provavelmente são apenas adolescentes fazendo festa na floresta. Ele insiste que instalar câmeras é exagero, mas Scott se mantém firme na decisão. Mais tarde, naquela mesma noite, Scott não consegue dormir ouvindo barulhos vindos do piso da casa, que chamam sua atenção, aumentando ainda mais sua desconfiança. De repente, as luzes com sensor de movimento do lado de fora acendem sozinhas. Ele sai para verificar e acaba se deparando com um grupo de adolescentes que fogem apressados em um carro, mas algo chama atenção. Entre as sombras, uma silhueta permanece imóvel, observando de longe. É Charlie.
escondido na escuridão. Porém, Scott ainda não sabe disso. Dias depois, durante o expediente, Scott termina uma reunião com um cliente, que o convida para sair com a equipe e tomar algo depois do trabalho. Enquanto isso, sua esposa está em casa preparando as decorações para o Natal. O misterioso Charlie aparece mais uma vez sem avisar, segurando uma garrafa de vinho. O coroa se mostra animado ao ver os enfeites natalinos espalhados pela casa. Annie, tentando manter as coisas leves, pergunta a Charlie se ele quer ajudar com a decoração de Natal. De cara, ele diz sim, parecendo até animado demais com o convite. Depois de terminarem os enfeites, os dois entram na casa e decidem tomar uma taça de vinho juntos. Durante a conversa, Charlie não disfarça o modo como observa o corpo de Annie, demonstrando um interesse que passa do limite do aceitável. Nesse momento, Annie recebe uma mensagem de Scott, avisando que vai se atrasar. Irritada, ela liga para o marido, perguntando por que não ligou em vez de mandar mensagem. Scott diz que está em uma reunião, mas sons ao fundo entregam que ele está, na verdade, em um bar. Charlie, por sua vez, escuta a conversa atentamente, sem perder nenhum detalhe. Após encerrar a ligação, Scott se despede de seu cliente, alegando que precisa ir embora. No entanto, a mulher se aproxima demais e tenta beijá-lo. Scott recua imediatamente, deixando claro que não está interessado. A cliente entende o recado e se afasta. Ao chegar em casa, ele fica irritado ao saber que Charlie esteve lá mais cedo. Annie também está chateada, especialmente pelo fato de ele ter mandado uma mensagem em vez de ligar, algo que a fez reviver uma ferida do passado. Ela relembra que da última vez que isso aconteceu, ele estava com outra. Scott tenta se defender, diz que já pediu desculpas diversas vezes e pede que ela confie nele. Mas Annie continua abalada e decide dormir em outro quarto. Horas depois, Scott acorda assustado com barulhos estranhos. Ele jura ter visto Charlie passando pelas sombras dentro da casa. Levanta rapidamente e, ao ver que Annie também despertou, fala de sua suspeita. Ela tenta acalmá-lo dizendo que não faz sentido, já que o sistema de segurança está ativo. A tensão do casal começa a ceder e eles se desculpam pela briga de horas atrás. Os dois acabam se reconciliando e fazem amor, sem saber que do lado de fora, Charlie os observa no escuro em silêncio, com um olhar perturbador. No dia seguinte, Scott vai a uma cafeteria na cidade, onde encontra um vizinho e puxa conversa. No meio do papo, o homem comenta que a esposa de Charlie morreu ali mesmo, na casa, e então vem a surpresa. Ele afirma que, segundo o próprio Charlie contou à polícia, ela tirou a própria vida com um tiro. Scott fica em choque. Até aquele momento, Charlie havia dito que ela tinha morrido vítima de câncer. Na mesma noite, já em casa, Scott conta tudo o que descobriu para sua esposa, levantando a hipótese de que Charlie pode ter tido algum envolvimento na morte da esposa. Annie, porém, acha exagero e não acredita que Charlie seja capaz de algo tão grave. Depois do jantar, enquanto voltam para casa, o casal decide passar pelo hotel onde Charlie disse estar hospedado. Ao entrarem, de cara encontram o coroa bem tranquilo, por sinal, tomando um drink sozinho. Scott, visivelmente embriagado, se aproxima e começa a questioná-lo sem rodeios, perguntando por que ainda não foi para a Flórida como prometeu. Em um tom grosseiro, ele deixa claro que Charlie não é mais bem-vindo em sua casa e exige que ele não se aproxime mais de sua esposa. Charlie ouve em silêncio, mas a expressão em seu rosto muda. Ele fica visivelmente irritado, como se estivesse a um passo de explodir, embora não diga nada. Annie, constrangida, tira o marido do local antes que a situação piore e pede desculpas. Pela manhã, Scott sai cedo para correr e arejar a cabeça. Não está nada fácil assimilar tudo o que está acontecendo. Do nada, aparece um carro em sua direção, o atingindo e o jogando fora da estrada. Antes de desmaiar, ele viu uma imagem muito parecida com o velho Charlie. Agora, vemos Scott no hospital. O médico diz para sua esposa que ele está bem e não sofreu nenhum ferimento grave. No entanto, os exames ainda não estão completos, então ele precisará passar a noite no hospital, apenas por precaução. Scott, tentando tranquilizar a esposa, insiste para que ela vá para casa descansar, dizendo que ficará bem sozinho por uma noite. Assim que ela sai, Scott liga para seu amigo Mike
e fala sobre sua desconfiança. Ele acredita que foi Charlie quem o atacou, porém ainda não tem como provar. Segundo Scott, o velho está obcecado pela casa e agora parece estar obcecado por Annie também. Preocupado, ele pede que Mike fale com Brian, o cara do TI da empresa, para investigar a fundo a vida de Charlie. Enquanto isso, em casa, Annie está relaxando na banheira. Do nada, a vela se apaga e ela ouve um barulho de uma porta batendo. Assustada, desce para ver o que está acontecendo e mais uma vez Charlie aparece na porta, segurando uma caixa de pizza e como sempre sem avisar. Ele diz que soube do acidente de Scott e resolveu trazer algo para ela comer, caso estivesse sozinha e sem disposição para cozinhar. Charlie então começa a falar que aquilo o fez lembrar da época em que sua esposa Ellie estava no hospital lutando contra o câncer. Depois desse momento emocional, ele se vira para ir embora, mas Annie, tocada pela situação, o convida para jantar com ela. Enquanto isso, no hospital, Mike aparece no quarto de Scott com novidades, que a princípio não são nada boas. Diria até que são bastante perturbadoras. Ele descobriu que a empresa de construção de Charlie faliu. O homem está afundado em dívidas, respondendo a vários processos. Foi exatamente por isso que foi obrigado a vender a única coisa que ainda valorizava, a casa onde viveu a vida inteira. Scott fica em choque com a revelação. O velho não passou a casa adiante por livre e espontânea vontade. Tomado por um mau pressentimento, Scott pede que Mike vá até sua casa e verifique se Annie está bem. Horas depois, Mike chega na residência e fica surpreso ao ver pela janela Annie e o coroa jantando juntos. Desconfiado e muito surpreso, decide observá-los à distância para entender melhor a situação. Mas Charlie, sempre atento, percebe sua presença do outro lado da janela. Muito astuto, ele vira-se para Annie e diz que tem adolescentes espiando do lado de fora e que vai lá resolver isso. Para surpresa de Mike, Charlie pega um machado e começa a persegui-lo, tomado pela fúria. Mike corre o mais rápido que pode, mas o coroa tem bom preparo físico e acaba alcançando-o. Nesse instante, o velho muda completamente de atitude, sorri e diz estar aliviado por ser só Mike. Ele diz que vai acompanhá-lo até o carro. Durante o caminho, o velho diz que ele está tremendo igual vara verde e começa a fazer perguntas estranhas do tipo: o que Mike faria se tivesse a chance de recuperar tudo aquilo que já perdeu? Com um olhar fixo e inquietante, Charlie diz que recebeu essa chance e tudo o que precisou fazer foi se livrar de Scott. Antes que Mike possa reagir a essa confissão, o velho o aproveita e o ataca com um golpe mortal em sua barriga e o finaliza ali mesmo. Charlie retorna à casa de Annie mancando, dizendo que torceu o tornozelo enquanto tentava afastar os garotos que estavam espiando a casa. Preocupada, Annie se ajoelha para examinar sua perna. Obcecado pela morena, Charlie sugere com naturalidade que talvez devesse passar a noite por ali. Afinal, os garotos podem voltar e seria mais seguro que ele estivesse por perto. De imediato, Annie diz para ele ir embora, o que o deixa visivelmente incomodado, mas ele sabe disfarçar bem. Forçando um sorriso, ele concorda de forma relutante e deixa a casa por enquanto. No dia seguinte, Scott recebe alta do hospital e volta para casa. De cara, ele se depara com uma cena que o tira completamente do sério. Charlie está parado em frente à casa, segurando um buquê de flores. O velho é abusado mesmo, né? Irritado, Scott se aproxima e vai direto ao ponto. Ele diz saber sobre a falência da empresa de Charlie, os processos judiciais e toda a bagunça que ele escondeu o tempo todo. Sem rodeios, ordena que o velho nunca mais apareça por ali. Charlie não reage, apenas abaixa a cabeça e vai embora em silêncio. Momentos depois, Scott está com sua esposa e conta que tem quase certeza de que foi Charlie quem o atacou. Em seguida, pergunta a que horas Mike saiu da casa na noite passada, mas aí vem o choque. Annie diz que Mike nunca esteve lá. Scott fica sem chão. A revelação só reforça sua sensação de que algo muito errado está acontecendo ali. Ao saber que o coroa obcecado esteve mais uma vez em sua casa, Scott perde a paciência de vez. Ele liga imediatamente para a polícia e consegue uma ordem de restrição contra o velho. Depois disso, tenta ligar para Mike diversas vezes, mas não tem resposta.
No dia seguinte, no escritório, Scott vai falar com Brian, o cara do TI, querendo saber se há mais alguma novidade sobre Charlie. E Brian entrega uma informação crucial. Ele descobriu o número da filha de Charlie. O detalhe estranho é que ela mudou o nome de Cassidy para Vanessa há 2 anos, justamente a data em que o velho disse que sua esposa faleceu. Intrigado, Scott liga para ela no caminho de volta para casa. Mas assim que ele menciona seu antigo nome, a mulher entra em pânico e desliga o telefone na hora, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, em sua casa, Annie chega do supermercado e encontra Charlie. Mais uma vez, ele surge do nada, dizendo que provavelmente ela ouviu coisas ruins sobre ele, mas que tudo isso é mentira, como se estivesse se desculpando de algo. Em seguida, ele diz uma frase perturbadora: "Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser pelo nosso futuro, juntos." Assustada, Annie tenta manter a calma e pede educadamente para que ele vá embora. Assim que ele se afasta, ela tranca todas as portas da casa. Mas segundos depois, ouve ruídos, vindos de um armário no corredor da casa. Cautelosa, ela se aproxima para saber o que tem lá, mas escorrega e cai direto no porão. Lá embaixo, Annie descobre toda a verdade, o que a deixa com muito medo. Charlie estava morando na casa o tempo todo. O porão foi transformado em um espaço completo com cama, mantimentos, uma pia. Horrorizada, ela caminha por um corredor escuro até encontrar uma escada de saída para o lado de fora. Ela tenta escapar silenciosamente, e por azar, o velho a viu e correu em sua direção. Sem alternativas, Annie é forçada a voltar para o porão. Agora ela está presa e completamente à mercê de Charlie. Como se isso não bastasse, ela encontra um freezer onde o corpo de seu amigo Mike está guardado. Horrorizada, ela consegue voltar para cima e pega seu telefone. No entanto, Charlie a alcança e tenta se defender. Ele tenta agredi-la, e apesar de Annie lutar, o coroa consegue acertá-la, e ela desmaia na hora. Nesse momento, Scott está dirigindo para casa, quando Cassidy liga para ele e diz que seu pai é um mentiroso patológico de quem ela está se escondendo há 2 anos. Para piorar, ela diz que ele matou sua própria esposa, porque ela queria se divorciar dele e ficar com a casa, o que ele não aceitava. Cassidy diz que a casa significa tudo para ele e que matará qualquer um que atrapalhe seu caminho. Ao ouvir isso, Scott fica aterrorizado e imediatamente liga para sua esposa para avisá-la, mas é tarde demais. Enquanto isso, Charlie, visivelmente transtornado, leva Annie para a cama, tentando fazer aquilo com ela à força, mas ela logo recupera a consciência e começa a lutar com ele novamente. Bem nessa hora, Scott chega em casa e fica chocado ao ver a casa como se um furacão tivesse passado ali. Ele chama por sua esposa. Charlie percebe que ele chegou. Scott acha uma faca no chão, então ele a pega e sobe as escadas. Sem que ele percebesse, Charlie se aproximou silenciosamente por trás. Os dois começam a brigar brutalmente, mas o velho se mostra forte apesar de sua idade, conseguindo jogar Scott escada abaixo, que desmaia na mesma hora. Enquanto isso, Annie consegue se soltar das amarras. É quando Charlie volta transtornado e fica furioso ao ver a porta trancada. O velho desfere vários golpes de faca na porta, até que consegue arrombar, apenas para ser confrontado mais uma vez pela bela morena. Annie tenta lutar contra ele, mas seu esforço é em vão. O coroa facilmente a domina, ao mesmo tempo que diz que a ama. Scott recupera a consciência e vai ajudar sua esposa. Bem na hora que Charlie estava pronto para tirar a roupa dela, Scott aparece e parte para cima do velho. Nada parecia adiantar. Charlie, mais uma vez, ganha vantagem e espanca brutalmente Scott. Só que dessa vez, Annie esfaqueia Charlie nas costas e consegue feri-lo gravemente. O velho cambaleia e consegue entrar no porão, enquanto Annie diz ao seu marido que Mike está morto dentro de um freezer e que Charlie esteve morando no porão deles o tempo todo. O casal decide fugir da casa, mas Charlie retorna com uma espingarda e começa a atirar feito louco, forçando eles a ficarem escondidos na sala. Charlie atira num lustre e deixa toda a casa sem luz, como ele costuma caçar à noite. Para ele, isso não seria problema. O psicopata quer que o casal saia da casa. Em seguida, começa a atirar em cada porta, uma por uma, tentando encontrar o casal custe o que custar. Quando ele está prestes a encontrá-los,
Scott bate com um taco de beisebol em sua cabeça e finalmente o velho desmaia. Em seguida, Scott pega sua arma. Atordoado e com a voz fraca, Charlie diz que ele não tem coragem de atirar. Enquanto isso, Annie liga para a polícia e diz que seu marido atirou em um intruso. Isso foi como uma ordem para que seu marido finalizasse o velho. Charlie se sente traído por ela e começa a chorar e implorar por sua vida. Scott olha seriamente para ele e diz a palavra morre e finalmente puxa o gatilho. E esse foi nosso resumo do canal Decifra Filmes. Deixem nos comentários o que acharam do filme. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e até o próximo vídeo.